Não dá para saber ao certo o motivo, mas a verdade é que a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, tem uma visão quase romântica sobre a era medieval. Os vestidos longos, os espartilhos apertados e toda aquela história de cavaleiros, príncipes e princesas fazem muita gente acreditar que nasceram na época errada e que deveriam ter vivido naqueles tempos. O que quase ninguém sabe, no entanto, é que os costumes da Idade Média, na grande maioria, eram pouco higiênicos e até repulsivos. Hoje você vai conhecer um pouco mais a fundo dos costumes da Idade Média e as práticas pouco higiênicas que esse povo vivia fazendo, desde a hora do café da manhã até o xixizinho da madrugada. Pode parecer engraçado, mas ao final deste vídeo, com certeza, os costumes da Idade Média, mesmo os mais inocentes, vão te causar muito nojo. Os piores costumes da Idade Média. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos nessa! As pessoas mantinham urina e fezes em uma caixa, embaixo da cama. Na Idade Média, as condições de higiene eram bem diferentes das que estamos acostumados hoje. Algumas práticas higiênicas eram bastante questionáveis, e uma delas envolvia o armazenamento de urina e fezes em caixas embaixo das camas. Os banheiros eram raros, e quando existiam, geralmente ficavam fora das casas, muitas vezes sendo apenas um buraco no chão. Como ninguém queria enfrentar a escuridão da madrugada para ir ao banheiro, era comum utilizar pinicos ou caixas, que eram mantidos embaixo da cama. Assim, na hora da necessidade, as pessoas faziam suas necessidades no pinico ou na caixa mesmo, inclusive os casados. Para esvaziar essas caixinhas do alívio, bastava virar tudo pela janela, lançando os resíduos na rua. Isso mesmo, as ruas medievais eram frequentemente utilizadas como lugares de descarte para a urina e as fezes. Essas práticas podem parecer extremamente nojentas e pouco higiênicas para nós hoje em dia, mas na Idade Média, as condições de saneamento e as noções de higiene eram muito diferentes das atuais. Esses hábitos pouco higiênicos contribuíam para a disseminação de doenças e infecções na época. Todos tomavam banho na mesma água. Na Idade Média, não havia o luxo da água encanada como temos hoje. Por isso, era comum entre os costumes da época compartilhar a água do banho entre os membros da mesma casa. Esse processo era realizado de forma sequencial, começando pelo mais velho até chegar ao mais novo. Como a água era um recurso escasso, economizá-la era essencial. As famílias geralmente possuíam um único recipiente ou banheira para o banho, e todos utilizavam a mesma água. O mais idoso tinha prioridade e desfrutava da água limpa, enquanto os demais membros da família iam se banhando em seguida, compartilhando a mesma água utilizada pelo antecessor. Independente do problema, o tratamento de dente era sempre arrancá-lo. Na Idade Média, o tratamento odontológico era realmente muito diferente do que temos hoje em dia. Independente do problema, a solução mais comum era a extração do dente. Essa prática fazia parte dos costumes da época, principalmente devido à falta de conhecimentos médicos e à escassez de recursos para tratar os problemas dentários. Naquela época, a higiene bucal era precária e as pessoas não tinham acesso aos cuidados odontológicos que temos atualmente. Com a falta de prevenção e tratamentos adequados, muitos problemas dentários se agravavam até o ponto em que a extração do dente se tornava a única opção. A ideia de dentistas especializados como temos hoje era praticamente inexistente na Idade Média. Na verdade, qualquer pessoa que tivesse alguma habilidade manual, como barbeiros, podia ser chamada para realizar a extração de dentes. Essas pessoas utilizavam instrumentos rudimentares, como alicates enferrujados, para fazer o serviço, e não havia anestésicos disponíveis na época, o que tornava o procedimento extremamente doloroso para o paciente. O rei tinha um criado só para limpar seu traseiro. Na Idade Média, o serviço de higiene pessoal do rei incluía um criado designado especificamente para auxiliar o monarca em suas necessidades. Esse criado tinha a responsabilidade de assistir o rei durante suas atividades diárias, incluindo suas necessidades fisiológicas, e posteriormente realizar a higienização, incluindo a limpeza de seu traseiro.
Embora possa parecer surpreendente e até mesmo chocante para nós hoje em dia, esse era um cargo importante na corte real e considerado cobiçado devido à intimidade permitida com o monarca. Ter acesso tão próximo ao rei era uma posição de prestígio, e aqueles que ocupavam esse cargo tinham uma relação de confiança com o monarca. Sangrar era o remédio para tudo. Na Idade Média, a sangria era vista como uma prática médica comum para tratar uma variedade de doenças e males. Assim como a falta de tratamento dentário, a sangria fazia parte dos costumes da época. Os barbeiros, mais uma vez, eram frequentemente requisitados para executar essa função. A sangria consistia em fazer um corte em uma parte do corpo da pessoa enferma, geralmente utilizando uma lâmina ou um instrumento específico, e permitir que o sangue fluísse por um período de tempo. Acreditava-se que essa prática ajudaria a equilibrar os humores do corpo, uma teoria médica antiga que acreditava em 4 substâncias básicas no corpo humano: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O objetivo da sangria era purificar ou restaurar o equilíbrio desses humores para curar a doença. Sanguessugas como tratamento medicinal. Na Idade Média, o uso de sanguessugas como tratamento medicinal era considerado uma prática chique e comum. Em vez de recorrer ao corte do corpo com uma lâmina, muitas pessoas preferiam utilizar esses pequenos e nojentos animais para fins terapêuticos. As sanguessugas eram empregadas em tratamentos mais longos, especialmente com o objetivo de melhorar a circulação sanguínea. As sanguessugas têm uma habilidade natural para se fixar na pele e sugar o sangue do hospedeiro. Na Idade Média, acreditava-se que essa prática ajudava a equilibrar os humores do corpo, uma teoria médica antiga que buscava o equilíbrio de substâncias básicas no corpo humano. Absorventes de musgos. Na Idade Média, os absorventes higiênicos que conhecemos hoje ainda não existiam, e as mulheres tiveram que buscar alternativas criativas para lidar com a menstruação. Algumas delas optavam por não usar nenhum tipo de proteção menstrual, enquanto outras encontravam soluções mais rudimentares. Entre as mulheres mais cuidadosas com a higiene, o uso de musgos envoltos em panos era uma prática comum para absorver o sangue menstrual. Esses musgos eram colocados na região íntima para atuar como um tipo de absorvente improvisado. Essa solução era utilizada devido à falta de produtos específicos para a menstruação na época. Somente séculos mais tarde, na Era Moderna, os absorventes femininos foram desenvolvidos e se tornaram mais acessíveis. Perucas eram chique, mesmo as infestadas de piolhos. Na Idade Média, ter perucas volumosas e chamativas era considerado um sinal de status e fazia parte da etiqueta e da beleza da época. Ser careca era mal visto e, por isso, as pessoas raramente eram vistas em público sem suas perucas, especialmente para aqueles que sofriam de calvície. No entanto, a higiene na época era precária e as perucas frequentemente acumulavam poeira e sujeira, além de se tornarem um ambiente propício para a infestação de piolhos. Quando as perucas ficavam muito infestadas, era necessário tomar medidas para eliminá-los. Para resolver esse problema, quando as perucas estavam cheias de piolhos, as pessoas costumavam ferver as perucas para matar os parasitas. Em seguida, era feita a remoção manual das lêndias mais teimosas. E assim chegamos ao fim dessa viagem fascinante pelas curiosidades e costumes peculiares da Idade Média. Espero que você tenha se divertido e, ao mesmo tempo, aprendido um pouco mais sobre como a história moldou a forma como vivemos hoje. A Idade Média pode parecer distante e até mesmo estranha para nós, mas é fundamental lembrar que cada época teve seus desafios e crenças únicas. Ao explorar esses costumes, podemos apreciar o quão longe chegamos em termos de ciência, medicina e higiene. A história nos ensina que o conhecimento e o progresso são conquistados através de descobertas e desafios. E é justamente ao aprender com o passado que construímos um futuro mais brilhante e inovador. Se você gostou desse mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com seus amigos. Assim, você fica por dentro de todas as nossas aventuras pelo passado e pelo mundo fascinante da história. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela Idade Média. Até a próxima!